Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeu, sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico junto com o canal do Robson 2.0, que mais fala a respeito do Apocalipse. Aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aquela aparição mariana para defender o meu Apocalipse do desejo. Aqui tem apenas o que São João escreveu, revelou no livro do Apocalipse, nada mais e nada menos. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre o termo breve. Nós vimos no dia de ontem, no vídeo feito por mim e pelo Robson, que o termo breve tem um significado, tem uma semântica no grego, e significa imediatamente, né? Algo que vai acontecer rapidamente. No vídeo lá do Lucas Banzoli, o maior teólogo de todos os tempos, ele é maior do que os próprios apóstolos, né? No vídeo dele, ele relativizou o termo breve como algo que pode ser encaixado naquilo que eu desejo. Pode ser daqui 2 anos, como daqui 500 mil anos. Talvez seja o breve. Mas não, dentro das escrituras, no grego koiné, o termo breve significa rapidamente. Mas o que seria esse rapidamente? 2 anos, 2 dias ou 40 anos? É claro que a gente tem que colocar dentro de um parâmetro, né? Ele cita muito os referenciais, as referências, dentro de uma referência. Deixa eu arrumar aqui a minha câmera, que novamente ela deu pau. Mas vamos continuar aqui, tá? O problema é que ele encontrou várias referências, dizendo ele que o termo breve tem que estar dentro de uma referência. Ele encontrou várias referências que não faz parte do Apocalipse, nem da Grande Tribulação. E a grande referência, aliás, a principal dentro do livro do Apocalipse, dentro da narrativa da Grande Tribulação, é que o termo breve estaria ligado àquela geração e à destruição do templo de Jerusalém, o templo de Herodes, tá? Não é um outro templo que vai ser reconstruído. Jesus Cristo, quando narrou ali a grande tribulação em Mateus 24, ele se referia àquele templo que ele estava olhando, observando e apontando. Era o templo de Herodes. Esse templo foi destruído no ano 70, naquela geração que dentro da cultura hebraica é um período de 40 anos. Ou seja, se a gente tem um parâmetro, a gente tem uma referência, a gente tem que encaixar o breve dentro desse período de 40 anos, tá? Não é um período de 2.000 anos ou 6.000 anos, como ele tentou encaixar ali a história da humanidade, do Antigo Testamento, nesse período, né, desde Adão até a crucificação de Cristo, né, segundo os teólogos, teve 6.000 anos, não tem nada disso. O termo breve tem que ser inserido dentro da narrativa da Grande Tribulação. Está lá no livro do Apocalipse que narra a Grande Tribulação. E dentro deste contexto, você tem Mateus 24. Ele tem uma referência, que é aquela geração, período de 40 anos, e também dá aquela referência exata, que seria durante a destruição do templo. Mas o Lucas Banzoli, ele se utilizou de vários subterfúgios que nada tem a ver também com a Grande Tribulação, para tentar defender a ideia de que São João era analfabeto e o Apocalipse foi escrito para os analfabetos, tá? De novo perdendo foco essa câmera, gente. Quem souber o porquê acontece isso, porque a câmera é muito boa, tá? Mas quem souber me dar aí alguma explicação do porquê acontece isso de vez em quando, por favor, eu agradeço de coração. Voltando aqui para o assunto. Então ele se utilizou de vários subterfúgios que não tem nada a ver com o termo breve para justificar a ideia de que o Apocalipse foi escrito por um analfabeto. Além de São João ser analfabeto, ou quem escreveu o Apocalipse para ele também não sabia ler e escrever, o próprio espírito que animou, né, o São João também era analfabeto e foi escrito para analfabetos, só pode. Porque o Apocalipse ele começa dizendo assim, presta atenção que eu vou chegar lá também na carta de Pedro, tá? Ele começa dizendo, revelação de Jesus Cristo, ou seja, ele já está revelando algo. Para quando? Ele mesmo diz quando vai acontecer, que lhe foi confiado por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Aí beleza, vamos relativizar o termo breve aqui. Vamos jogar esse termo breve para depois de 2.000 anos. Ele
segundo Lucas Banzoli, esse termo breve tem que ser encaixado no momento que supostamente na cabecinha dele vai acontecer a grande tribulação, porque segundo ele não aconteceu ainda. E seria lá sinceramente, essa aberração teológica dizendo que ainda falta acontecer as 7 semanas do livro de Daniel. Tudo aconteceu menos as 7 semanas. Também é uma aberração teológica, tá, gente? Quem acredita nisso aí tem que procurar um psicólogo, só pode, tá? Tem problemas cognitivos. Não existe essa ideia de que tudo aconteceu e ficou 7 semanas para um tempo indeterminado. Não, ou aconteceu ou não aconteceu, tá? Então ele justifica, não, aqui está escrito breve, mas breve quando? Para quando começar a acontecer a grande tribulação, então as coisas irão acontecer em breve. Mas não é isso que o texto narra, gente. O texto fala, revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar a seus servos o que deve acontecer em breve. Ele não fala que é em breve depois que começar a grande tribulação. Ou supostamente, até porque ele mesmo diz aqui no versículo 9 que a tribulação já estava acontecendo, porque ele era companheiro dos servos durante a grande tribulação. Está aqui. Ele mesmo está falando que ele era companheiro nas tribulações. E diz aqui, ele, por sua vez, por intermédio do seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta, como palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Feliz o leitor e os ouvintes, se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Ele fala novamente algo que iria acontecer num tempo próximo, não depois que começasse a acontecer uma suposta grande tribulação que não estava para acontecer em breve, tá? Mas justificando a ideia que, né, essa ideia que é uma aberração teológica, quem acredita nisso está acreditando numa aberração de que ainda falta acontecer 7 semanas de Daniel, não sei de onde tiraram isso, e que esse breve só pode ser encaixado quando começar a acontecer essa tribulação. Desculpa, mas João diz que a tribulação já estava acontecendo, tá? Então, vamos aí, né, botar fé naquilo que São João escreveu. Porém, como eu falei, ele diz que o termo breve tem que estar inserido dentro, né, de referências, dentro de uns parâmetros aí, né, dentro do contexto. É claro que qual é a maior referência? Tudo acontecer naquela geração. E também durante a destruição do templo foi essa narrativa de Mateus 24. Impressionante, porque essas referências aí ele não usou, tá, gente? Mas ele tentou justificar que tudo isso aqui é uma mentira, né? Que o livro do Apocalipse foi um livro escrito para pessoas insanas, né? No senso total, para ler o termo breve e não ser breve ali, para ler o próximo e não ser próximo, para ler, né, aquela questão de geração e não ser também geração. Ele justifica isso usando a carta de Pedro, a famosa carta de Pedro, onde Pedro diz assim: mas os céus e a terra, céu e terra aqui, gente, é o templo de Jerusalém e o território de Israel, tá? Céus e terra aqui, que agora existem, são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo no dia do juízo e da perdição dos ímpios. Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que São Pedro está dizendo aqui? Está falando para a gente, está ensinando a fazer cálculos, né, matemáticos para descobrir quando vai ser a grande tribulação e esse juízo aí que nunca chega para os futuristas? É isso que São Pedro está ensinando? Claro que não. São Pedro está falando de um modo teológico dentro da cultura hebraica que o tempo de Deus não é o mesmo tempo dos homens, que na eternidade não tem dia, noite, horas, não tem nada disso. É isso que ele está falando, claro, dentro da cultura hebraica, ensinando as pessoas o modo teológico dentro da cultura hebraica. Eu poderia justificar aqui, por exemplo, que 1000 anos é como um dia. Então, cada dia pode contar 1000 anos. Esse tipo de conta que o futurista faz? Claro que não, né? Até porque, se você contar 2000 anos e colocar isso vezes 1000,
eu nem sei quanto que vai dar isso daí, para falar a verdade, tá? Então eles justificam isso daqui dizendo, não, é que esse breve tem que ser encaixado dentro dessa conta maluca aqui, né? Que eles supostamente acrescentam dentro da narrativa de Pedro. Mas Pedro não estava ensinando a fazer conta nenhuma, tá? Até porque o número 1000 é um número muito usado dentro da cultura hebraica, quando a gente fala sobre os 144 mil. Né? Nem existe mais 144 mil pessoas ali somando todas as tribos de Israel, até porque 10 tribos se perderam. Então dá para entender que o número 1000 aqui é o número de totalidade, do mesmo modo que se fala no reino milenar. Não é 1000 anos na conta dos homens, tá? É um número de totalidade. Mas prestem atenção que novamente eu vou usar aqui o quê? Os parâmetros e o referencial, que ele tanto fala no vídeo dele, que ele fala que tem que ter um referencial para tudo. Então, esse termo breve, claro que a gente pode, sim, né, tentar relativizar o termo, dizendo, ó, pode ser 2 dias dentro de um contexto, pode ser 2 anos dentro de outro contexto, pode ser, sei lá, 10 anos dentro de um outro contexto. Com certeza. Então vamos colocar o referencial. E qual que era o referencial? Acontecer naquela geração, e a geração dentro da cultura hebraica é um período de 40 anos. Ou seja, o referencial deste breve era um período de 40 anos. Essas pessoas aqui no qual São Pedro, né, enviou essa carta, essas pessoas estavam questionando os apóstolos. Por quê? São Pedro escreve essa carta aqui pouco tempo antes de ser martirizado. Isso por volta de 64. O templo de Jerusalém foi destruído por volta do ano 70, ou seja, ainda tinha um período de 6 anos praticamente para acontecer a destruição do templo. Já havia se passado mais de 30 anos da crucificação de Cristo e mais de 30 anos ali daquela pregação, né, que foi descrita em Mateus 24. Então, 30 anos se passaram e nada aconteceu, mas ainda estava dentro do prazo, daquele parâmetro, dentro do referencial que era de 40 anos. Só que aquelas pessoas ansiosas para que tudo acontecesse, o fim daquela era, para o nascimento de uma nova era, o fim da antiga aliança para o nascimento de uma nova aliança, aquelas pessoas ansiosas começaram a cobrar os apóstolos. Lá na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, São Paulo fala dos falsos apóstolos que começaram a escrever cartas ali, dizendo que nada ia acontecer, o que já havia acontecido. Então, e aí São Paulo envia aquela carta aos Tessalonicenses explicando exatamente que ainda havia etapas, né? Por exemplo, o tal do homem, né, do ímpio, do homem, né, do mistério da iniquidade, já estava vivo, mas ele ainda não tinha tomado poder. E ele explica, ainda tem que ter essa etapa aqui para depois acontecer essa vinda de Cristo nas nuvens para a destruição de Jerusalém, tá? Mas entenda, vamos colocar isso para o tempo do homem. Um período de 40 anos, já havia se passado 30 anos. É claro que aquelas pessoas estavam ansiosas e cobrando os apóstolos, por isso que São Pedro ele fala aqui que o tempo de Deus não era o tempo dos homens, que não dava para fazer cálculos dentro da matemática humana para definir quando iria acontecer tais eventos. Mas ele coloca aqui uma coisa que o nosso amigo Lucas Banzoli não leu, por exemplo. Ele diz: o Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, como alguns pensam. Né? Por exemplo, o Lucas Banzoli é um dos que pensa que ele retardou a promessa. Então, assim, quando ele coloca aqui na carta, São Pedro escreve que Deus não retarda a sua promessa, por que ele está escrevendo isso para aquelas pessoas que estavam cobrando os apóstolos? Por que ele escreveu isso? Exatamente porque está falando, olha, Deus prometeu a destruição de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém, dentro de um período de 40 anos. Ou seja, nessa geração ainda. Ele não retarda a promessa porque ainda está no tempo. Como eu falei, por volta de 64 ainda não tinha completado uma geração.
ainda estava ali faltava talvez ali 6, 7 anos para se completar uma geração, um período de 40 anos. O que São Pedro está falando nessa carta é que estava no prazo de uma geração. Ele não retarda, vai acontecer conforme Jesus Cristo prometeu e profetizou. Só que as pessoas ansiosas estavam cobrando ali São Pedro. Então, este 1000 anos como um dia não é parâmetro para dizer que o termo breve tem que ser jogado para 2000 anos, 3000 anos, ou na época do Lucas Banzoli, tá? Isso aqui não explica nada e não defende o futurismo. Apenas diz para as pessoas que na eternidade o tempo de Deus não é o cálculo humano aqui no planeta Terra, tá? E ainda ele termina dizendo aqui que Deus jamais iria retardar a promessa. Ou seja, nós temos um referencial que era uma geração em um período de 40 anos. Ainda não tinha se cumprido o período de 40 anos, tá? E, como eu falei, qualquer pessoa que tem o mínimo de raciocínio, tenha 2 neurônios, vai ver que daquela pregação de Jesus Cristo, né, em Mateus 24, até a destruição do templo de Jerusalém, se completou exatamente um período de 40 anos, ou seja, uma geração, tá? Gente, é difícil porque o apocalipse futurístico, ele não sobrevive sem mentiras. Ele tem que ter uma mentira, tem que ter pessoas mentindo constantemente, inventando coisas a cada momento para defender essa aberração teológica, tá, gente? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.